André, o que é o teste da orelhinha? Bom, o teste da orelhinha é um exame que a gente faz em recém-nascidos para detectar se essa criança tem algum problema auditivo, né, ou não. Ou seja, se ela nasceu com o ouvido funcionando bem ou se o ouvido dela está mostrando alguma deficiência. Então, é um exame para detectar surdez ou algum tipo de perda auditiva o mais rápido possível. Tá. E quando você fala o mais rápido possível, qual é a importância desse mais rápido possível? Por que do mais rápido possível? Para a gente poder entender, para os leigos poderem entender. Tá? Com relação ao tempo, o exame ele geralmente varia de lugar para lugar, né? Em alguns lugares o exame é feito na própria maternidade. A criança com 2, 3 dias de vida, o exame já é feito na própria maternidade, geralmente por uma fonoaudióloga, e a criança já sai da maternidade com o exame feito, né? Em alguns lugares isso não é possível, né? Às vezes a maternidade não tem o equipamento disponível, não tem um profissional para poder fazer o exame ali na hora. Então, o que faz? O que geralmente a gente faz? A criança ela é encaminhada para uma clínica, né, que faça o exame, e o exame vai ser feito por um médico ou por uma fonoaudióloga. Esse tempo é importante que seja um tempo curto. Se não foi feito na maternidade, o ideal é que esse exame seja feito no primeiro mês de vida da criança. Não deixar passar mais do que isso. Por quê? É super importante a gente detectar alguma perda auditiva na criança o mais rápido possível. A criança já nasce com o ouvido dela funcionando, o sistema auditivo já está operante, vamos dizer assim. Mas para ele se desenvolver, ele precisa ser estimulado, né? Então ele precisa receber os sons do meio externo, barulhos, a fala da mãe, né, da família, para que esse ouvido seja estimulado. Porque só tendo uma audição normal, tendo um ouvido bem estimulado, é que essa criança vai conseguir desenvolver a linguagem, vai desenvolver a fala. Então, esse primeiro ano de vida ele é super importante por causa disso, porque é o ano em que a criança está desenvolvendo o sistema auditivo dela e está desenvolvendo, consequentemente, a fala. Se você deixa passar muito tempo, a gente perde esse momento ideal de desenvolver a audição, desenvolver a fala. E aí pode ser mais difícil no futuro a gente conseguir que essa criança tenha uma fala, vamos dizer assim, o mais próximo do normal possível, né? Certo. Quando você fala o mais rápido possível, você falou assim, na maternidade, quer dizer, tem uma grande importância que seja feito pelo menos aí umas 48 horas, né, no caso. E você também dá um espaço até de um mês. Seria muito Isso, importante. Agora, isso. vamos colocar assim, o que os pais deveriam ficar atentos em relação a essa perda auditiva, se a criança já tem alguma perda que, vamos dizer, não chegou a fazer o teste da orelhinha. Tem alguma característica na criança que seria importante observar? Sim, tem. Por exemplo, um reflexo que é muito simples da gente testar e que a criança já nasce com esse reflexo, que é um indicativo de que ela tem, de que ela tem não, de que provavelmente ela tem uma audição normal, é um reflexo que a gente chama de reflexo cócleo-palpebral. É muito simples. É você bater uma palma na frente da criança e ela vai piscar. Uma criança que escuta, ela pisca quando ela escuta aquele som Ela forte na frente dela, né? Uma criança surda, por exemplo, ela não pisca. Você bate palma, faz um barulho muito forte próximo a ela e ela não pisca, né? Ela fica indiferente. Então, é uma coisa muito simples de fazer. E isso é uma criança já ao nascimento, você já consegue detectar isso. O pai e a mãe, que tem ali um contato próximo, né, principalmente a mãe, que já conversa com a criança, né, e interage, a mãe já começa a perceber assim que interage com a criança parece que está sempre distraída, está olhando para outro lugar, né, ela faz um barulho, a criança não percebe esse barulho. Então, na maioria das vezes, os pais já vão começando a perceber.
Mas tem um porém. Por exemplo, essa questão da criança já buscar o barulho, isso aí geralmente aparece, é um outro reflexo, isso aí já vai aparecer por volta dos 5, 6 meses de vida. Então, muitas vezes, não é tão simples você detectar que o seu neném tem uma perda auditiva nos primeiros meses. Porque o neném, basicamente, o quê? Mama, né? Dorme muito, então não tem tanta interação. Então, quando os pais começam a perceber que tem alguma coisa de errada com o filho, que faz barulho, ele não escuta, chama, ele não brinca, geralmente são crianças já com mais de 6 meses de vida, 8 meses de vida. E aí você já perdeu um tempo muito importante para fazer o tratamento da criança. Já se passaram 6 a 8 meses. Parece pouco, né? Mas assim, para o sistema auditivo da criança, que tem que ser estimulado desde o início, 6 a 8 meses é muita coisa. A gente já perdeu muito tempo. Acaba entrando dentro daquele tempo que você falou, da maternidade até um mês, né? Até um mês. É. Você vê exatamente A o... maternidade, assim, eu particularmente, mas é uma coisa pessoal minha. Eu vejo assim, o exame quando é feito na maternidade é bom porque é muito prático. A mãe já está ali com o filho, não precisa depois se deslocar, né, de casa para uma clínica. Então, realmente é muito prático. Já faz o exame na maternidade e pronto. O problema é que essas crianças, até o 3º dia de vida, elas podem ter um pouquinho de líquido, né, da placenta, que é o líquido amniótico, pode ficar um pouquinho de líquido dentro do ouvido da criança e esse líquido atrapalha o exame. Então, é comum, às vezes, a gente pegar um exame que foi feito em maternidade que deu negativo, ausência de audição. E aí a gente repete o exame. Depois de alguns dias, o exame vem normal, né? Então, isso é até uma coisa importante a gente falar aqui, que muitas vezes, quando um primeiro exame do teste da orelhinha, ele falha, a gente fala, né? Falha assim, não, o ouvido da criança não me deu uma resposta satisfatória. Então, a gente diz que o teste falhou. A gente nunca tira nenhuma conclusão baseada só nesse teste. Certo. Aí a gente pede os pais para fazerem um reteste. Depois de alguns dias, a gente avalia 15 a 20 dias, a gente faz um novo teste da orelhinha na criança. Se esse segundo teste que a gente fizer falhar novamente, mostrar, olha, provavelmente tem algum problema com a criança, mesmo assim a gente não tira nenhuma conclusão ainda. Não quer dizer que eu já vou dar um diagnóstico para a família. Olha, o seu filho é surdo, o seu filho tem alguma deficiência auditiva. O teste da orelhinha, ele é um exame de triagem, né? É para você triar aquelas crianças que precisam continuar uma investigação e as crianças que não têm necessidade, que já podem ser liberadas. Então, se a criança falhou em 2 testes da orelhinha, a gente dá sequência na investigação com outros exames. E uma coisa que eu acho importante também a gente falar aqui, Maurício, é que o teste da orelhinha, ao contrário do teste do pezinho, né, que você dá uma espetadinha na criança para colher sangue, o teste da orelhinha não dói absolutamente nada. É uma sondinha de borracha bem macia que a gente coloca aqui no canalzinho da criança e ele emite um som bem baixinho. Então não tem dor nenhuma para a criança, desconforto nenhum. O pessoal às vezes pode pensar que é um furo, né? Vou fazer um furinho na orelha, que eu tenho o teste do Para pezinho. tirar sangue, isso. Não tem sofrimento nenhum para a criança. Outra coisa também que é bom fazer em criança assim, bem novinha, é porque assim, às vezes a gente pega, né, na clínica crianças com 3, 4 meses que chegam para fazer, né, de uma forma tardia. Mas é como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Vamos fazer. Só que a criança maior também tem um problema. O teste da orelhinha é um teste muito simples, mas depende que a criança fique quietinha. Então, o recém-nascido, isso é muito fácil, porque o recém-nascido, você mexe nele, ele incomoda muito, né? Ele está sempre dormindo quase. Uma criança de 3, 4 meses já é uma criança mais ativa. Você mexe na orelha dela, ela já fica incomodada, ela já leva a mãozinha para querer tirar. Então, o teste também já vai ficando mais difícil de você conseguir fazer. Então, é mais um motivo para fazer o mais rápido possível. Interessante. E agora a pergunta, esse teste, você falou da maternidade, como é que ele é feito hoje? Ele é feito, no caso do nosso município, né?
ele é feito na maternidade, ele é feito no consultório? Como é que é isso? Aqui em Santa Rita, especificamente, o teste ele é feito lá na clínica onde eu trabalho, né? Onde fica o meu consultório. Então, lá eu faço tanto os testes particulares, como das crianças que vêm de convênio. As crianças da rede pública, aqui em Santa Rita, o teste não é feito na maternidade. Mas eu tenho, né, existe um convênio, uma parceria da Secretaria de Saúde de Santa Rita comigo, né, lá com a clínica. Então, os pacientes também são atendidos com o teste da orelhinha, não na maternidade. Eles vão no segundo tempo na clínica, mas também de forma gratuita pelo SUS. Então as crianças de Santa Rita elas não ficam descobertas, né? Tanto as crianças da rede pública quanto as crianças da rede particular, elas estão cobertas pelo exame. A criança só não faz realmente por negligência dos pais, vamos dizer assim. Só se os pais realmente não quiserem, né, ou esquecerem. Tá, e aí, vamos dizer assim, como é que é a logística disso? Eles têm um encaminhamento do pediatra, eles vão direto no seu consultório. Como é feito isso? Como é que o pai e a mãe ele leva o filho até você para fazer o teste? Geralmente é o pedido do pediatra mesmo. É o pediatra que solicita, né? Assim como ele solicita os outros, né? Teste do pezinho. Hoje em dia tem o teste do olhinho também, que é feito com o oftalmologista. O teste da orelhinha. Então, o pediatra solicita todos esses exames. Quando é da rede particular, né, a mãe vai direto lá na clínica para marcar. Os pacientes da rede pública, eles pegam um pedido, levam até aí eu não tenho certeza se é no posto de saúde ou se é direto lá no CAC, né, na Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde faz o agendamento para eles. Interessante. Tá. Mas, em geral, é encaminhado do pediatra mesmo. Do pediatra, né? Porque é um exame relativamente novo, então não são todos os pais que já têm conhecimento que esse teste existe e que ele está disponível para todas as crianças. Então, é a importância do pediatra, nesse caso, para estar encaminhando, né? Para estar orientando os pais a fazerem o exame. Então, hoje, em Santa Rita, é uma realidade. Então, existe pelo SUS, no caso, né? Pelos convênios. Sim, E pelo sim, particular também, quem quiser sim. buscar. Né? Tem os Isso, trâmites exatamente. de cada convênio, e enfim. Tá. André, então, assim, para a gente finalizar, hoje no Brasil é uma realidade igual a que é em Santa Rita? Todas as crianças conseguem passar pelo profissional para fazer o teste da orelhinha? Isso acontece no Brasil, assim, pelo que você sabe? É uma obrigação. Tem uma lei em cima disso que a gente sabe que tem, mas isso acontece mesmo? O que você sabe? Não, de fato, existe uma lei, né? Está previsto na lei que todas as crianças nascidas no Brasil, elas têm que fazer o teste da orelhinha, né? Assim como o teste do pezinho, por exemplo. Por lei, as crianças têm essa garantia. Mas, assim, claro que a gente sabe, né? As realidades do Brasil são diferentes, né? Por exemplo, em cidades, não é toda maternidade que dispõe do equipamento, ou às vezes até tem o equipamento, mas não tem o profissional que faça. Então, assim, em cidades muito pequenas, de população muito pequena, já é mais difícil, porque você ter o profissional e ter o aparelho é uma coisa muito especializada, não é todo município que tem. Então, na nossa região aqui, o que acontece? Os municípios menores, que não têm à disposição aparelho e profissional, eles são encaminhados para o centro de referência, que no nosso caso é o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, né? Para garantir que nenhuma criança fique sem. O que acontece às vezes é que, como a demanda é muito grande, né, às vezes demora um pouco para chegar. As crianças acabam chegando um pouco depois do que seria o ideal. Mas, como eu disse, é melhor chegar depois do que não chegar, né? Verdade.